capítulo 8, versículo 28. Acharam? Romanos capítulo 8, versículo 28. Vou esperar. Vou sentar o pau hoje aqui na igreja. Brasil perder e São Paulo também. Já sabe como é que eu tô, né? Perder, tá bom, mas perder de 4 pro Palmeiras, aí não dá. Aí não dá. Ainda bem que nós estamos em primeiro, né? Tá bom. Bom, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler de novo, amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oremos ao Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, estamos com nosso coração alegre, Deus amado, porque nós estamos diante da Tua presença. Ouvimos o louvor, Deus amado, ungido e abençoado, e o nosso espírito, Pai amado, se alegrou no Senhor, a nossa alma se aqueceu em Ti, Pai, que agora nós possamos, Deus amado, receber o alimento espiritual que vem do céu, que é a Tua palavra. Senhor, por isso leva cativo nossa mente, nossas emoções, Senhor, a Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. E nesta noite, Deus, pedimos que a Sua palavra venha fazer, Deus amado, Senhor, que cumpra segundo o seu propósito, Pai amado, venha fazer aquilo que está no seu coração, Deus, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. O tema de hoje é o mal que vem para o bem, amém? O mal que vem para o bem. Então hoje nós vamos falar sobre como podemos fazer para que o mal contribua para o nosso próprio bem, né? E esse versículo diz que todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. Então, é tudo. Quando diz todas as coisas, tudo contribui. Contribui para quê? Para o bem, amém? Para o bem de quem? Daqueles que servem ao Senhor. Você serve ao Senhor? Então, tudo vai vir para contribuir, para abençoar, para fortalecer a sua vida, né? Então, queridos, será que houve aqui um erro de tradução? Será que houve, um equívoco do apóstolo que escreveu aqui? Não, não teve. Nada disso. Amém? Então, hoje você vai descobrir que tudo que acontece, está acontecendo ou acontecerá, de bem ou ruim em sua vida, poderá contribuir para o seu próprio bem, né? É aquele jargão que diz, que tem males que vêm para o bem. Isso não vai ser um jargão mais, vai ser uma verdade em nossas vidas, amém? Vai ser verdadeiramente, um fato na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso. Então, hoje eu quero afirmar que se você quiser, Deus fará que até o mal contribui para o seu bem. Glória a Deus. Porque às vezes nós vemos que as coisas estão indo ruim, as coisas não estão acontecendo da maneira que nós queríamos, e nós ficamos preocupados, não é? Mas agora você não vai ficar tão preocupado assim, porque você vai entender que qualquer coisa, o bom ou o mal, contribui para o teu bem, amém? Para o bem daquele que serve ao Senhor. Então nessa noite eu quero responder a 3 perguntas que ajudará a converter o mal para o seu próprio benefício. A primeira pergunta é: quais são as verdades sobre o combate espiritual? Segundo, por que Deus permite os ataques de Satanás? E terceiro, como posso tirar proveito dos ataques malignos? Então a primeira pergunta que eu vou responder aqui, que eu vou estar trabalhando, é: quais são as verdades sobre o combate espiritual? Amém? O Wilson aí, depois de tanto sacrifício, coitado, conseguiu já redigir o livro. Eu pensava que para escrever um livro e publicar seria mais fácil, né? Mas está levando aí já 6 meses, desde quando eu terminei o livro, ou 5 meses, que está ainda complicado, mas depois tem a parte
de levar ainda para publicação e tudo isso. Então, ore, né, que é um livro sobre batalha espiritual. Sabe que eu escrevi esse livro e acabei caindo aqui, né? Cada coisa aconteceu quando estava escrevendo esse livro. Difícil demais, não é? Eu já quero escrever um segundo livro. Estou pegando, orando a Deus para me dar coragem e ânimo. Que escrever, às vezes, não é fácil, não. Viu? Demora uns 6 meses para escrever umas 100 folhas. Mas a Bíblia diz, no capítulo 1 do livro de Jó, versículo 1 ao 3, se você quiser abrir lá, mas tem ali também, pode acompanhar pelo multimídia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Neste trecho do livro de Jó, nos é mostrado o cenário de guerra espiritual. Né? Aqui nós vemos um campo de batalha espiritual. E esse campo é definido pelos personagens que estão aí, né, dentro desse conflito. E esses personagens são 3. Deus, Satanás e Jó. O livro de Jó, só para você entender, é o livro mais antigo da Bíblia. Pastor, o livro mais antigo não é Gênesis. É claro que é o princípio, né, que Moisés escreveu. Mas eu creio que também Moisés, ou o próprio Jó escreveu sobre esse livro. Mas é o livro que fala perto, narra antes do Egito, antes de Abraão. Jó é antes de Abraão, depois de Noé, vem Jó. E era uma história muito antiga, ao qual nós vemos também 2 coisas que ninguém percebe na Bíblia. Mas a Bíblia diz que Deus fez uma reunião. E a reunião era no Jardim do Éden. E esse Éden era no céu. E depois nós vemos o segundo Éden na terra, não é? Mas esse Éden no céu, estava lá Deus, né, com a sua reunião dos seus anjos, né? Reunião de discipulado ali, né? Reunião administrativa, ou discipulado, ou não sei. Teve uma reunião. E no meio dessa reunião apareceu quem? Satanás. E Satanás, ele veio, né, como eu falei semana passada, para acusar. Acusar quem? Alguém que era uma pessoa muito íntegra. No versículo 8, quando Satanás chega para acusar Jó, e antes de acusar, Deus fala assim: viste meu servo Jó? Olha o que Deus fala de Jó: homem reto, justo, íntegro e se desvia do mal. Deus apresenta a Satanás 4 características muito abençoadoras de Jó. Não é? E ali, quando ele ouve aquilo, ele ficou furioso. Ele ficou furioso. Não é? E ao ouvir isso, ele quis ali colocar uma dúvida no coração de Deus, né? Mas nós temos nesse campo, primeiramente, Deus, né, soberano e controlador de todas as coisas. Segundo aspecto é Satanás, né? Apresenta diante de Deus para acusar, como acusador. Saiba de uma coisa, a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. O diabo nos acusa de dia e de noite. E aqui aparece Jó, né? Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Deus diz a Satanás que Jó era um homem de caráter. E Satanás, todavia, levanta suspeita quanto às motivações que leva Jó a ser íntegro diante de Deus. Dizendo que as pessoas só servem a Deus porque querem algo, não é? Só servem a Deus por interesse. Claro, o meu interesse em servir a Deus, primeiramente, foi pela minha salvação pessoal. Mas hoje, não é? Eu não sirvo a Deus por interesse. Se Deus me der ou não der, eu sirvo Ele porque eu amo Ele, né? Tem crente que serve a Deus por interesse. Se Deus não der o que ele quer, se não der, ele não aparece nunca mais na igreja, não quer mais louvar o Senhor, não quer dizimar, não quer ofertar, fica com raiva de Deus, não é? Mas tem aquele servo do Senhor, aquela serva do Senhor, que mesmo que não receba, que mesmo que ainda não alcançou o objetivo, aquele que mesmo que não entende algumas coisas, que até pode acontecer em sua vida, ele continua servindo a Deus. Por que continua servindo a Deus? Porque ama ao Senhor. E essa é a geração que Deus quer levantar, uma geração sem interesse, uma geração que está servindo ao Senhor por amor à pessoa dele, amém? Glória a Deus. Será que você é essa pessoa?
Que ama a Deus pelo aquilo que Ele é? Será que você é aquela pessoa que não busca as suas mãos, mas busca a face do Senhor? É essa geração que Deus quer levantar, pessoas que buscam a face dEle. Que ame o Senhor, como está no livro de João capítulo 4. Que ame o Senhor em espírito e em verdade. E olha, eu vou falar para você uma coisa. Em João diz, né, quando Jesus fala sobre a mulher, com a mulher samaritana. É esses que Deus está procurando. Sabia que Deus procura? Vou falar para você assim, ó. Se uma grande empresa, uma empresa muito grande, abrir aqui na nossa cidade, colocar uma placa e colocar, precisa-se, paga o salário mínimo de 10 mil reais, a fila vai ser grande, sim ou não? Porque a pessoa vai procurar esse tipo de emprego. Mas tem aquele funcionário que o mercado procura, que o mercado está atrás. Aquela mão de obra que não tem por aí, a qualquer maneira. Entendeu? Esses aí, irmãos, é um salário muito alto, né? E são aqueles que os empresários, que os grandes homens de negócio estão atrás, procurando esse tipo de gente. E na igreja também, e no reino espiritual não é diferente. Tem aqueles que procuram, não é? A igreja, somente no momento de dor, somente no desespero, somente num problema pessoal. E esses procuram a Deus, mas tem pessoas que Deus está procurando. E quem são essas pessoas que Deus está procurando? Aquelas pessoas diferenciadas. E quem são essas pessoas diferenciadas? São as pessoas que não têm mais interesse naquilo que Deus pode oferecer. E só tem interesse no quê? O maior interesse dele é adorar o Senhor, é estar na presença do Senhor, é vir na reunião à noite porque Deus está aqui, não é porque vai receber algo. E esses, quando começam a buscar isso, olha o que Deus faz. Deus começa a abençoar, amém? Deus começa a abençoar. E Deus quer levantar, e Deus está procurando. Então a Bíblia diz que, olha que Jesus fala para aquela mulher, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Amém? Que adora a Deus como? Em espírito e em verdade. Se tem verdadeiro adorador, então tem o adorador que não é verdadeiro. Se tem a nota falsa, tem a nota verdadeira. E a recíproca é a mesma. Se tem a nota verdadeira, é porque tem a falsa. Se tem adorador verdadeiro, é porque também tem adorador falso. Tem músico. Tem músico que só vem tocar ou cantar se você der uma boa oferta. Se não depositar a oferta antes, eles não vêm. Olha, eu fico muito feliz com aquele Juliano Som que veio aqui, né? Nós estávamos tendo um momento assim, complicadíssimo financeiro na igreja, mas nós demos uma oferta e a nossa oferta foi pouca. Mas quando nós fomos dar a oferta, ele não quis a oferta. Mesmo assim, nós insistimos. Eu falei, não, eu quero que você leve a oferta, porque você veio aqui. Ele saiu de um grande evento que estava tendo, que a Rádio Vida estava falando dele sempre. Saíram de lá para vir aqui, no Miguel Badra, não é? Nós estávamos em construção. Esse Juliano Som é um adorador. E os jovens aqui, o baterista, o tecladista, né? Aí eu e ele dobramos o joelho aqui, oramos, ele profetizando aqui, e com uma intensidade muito grande. Ele pregou uma palavra. Acho que o Ricardo gravou essa palavra que ele ministrou aqui. Vamos ver se a gente pega com o Ricardo, né? Gravou a mensagem que ele pregou aqui. E eu vejo que a mensagem que ele pregou aqui, ele está pregando agora no exterior, em grandes eventos. Por quê? É um real adorador. Agora tem aqueles que, se você não der uma oferta antes, não falar que é mais de 15 mil, ele não vem. Esse Deus está... Deixa para lá. Quem quiser ir atrás, vai. Mas, o que Deus está procurando é aqueles que se levantam e adoram o Senhor. Tendo gente na igreja, não tendo, culto estando cheio, não estando, sozinho no prédio ou não estando sozinho. Sexta-feira, irmãos, estava um frio, mas tinha mais de 30 pessoas aqui adorando ao Senhor, na nossa vigília. Então eu te convido para sexta-feira que vem novamente, vamos vir aqui 10 da noite, vamos orar aqui nessa vigília. Está sendo uma bênção, Então, Jó, ele levanta essa tese, essa mentira, que Jó servia ao Senhor só por interesse. Por quê? Porque ele era um homem rico.
Ele era um homem que se desviava do mal, não é? E aqui nós vamos ver algumas verdades sobre a batalha espiritual, algumas verdades sobre a guerra espiritual. Primeiro, eu quero que você entenda que Deus, Ele é soberano sobre tudo, e nada está fora do seu controle. Amém, glória a Deus? Nada está fora do seu controle. Segundo, sobre a batalha espiritual, Satanás não tem poder próprio, e tudo o que ele fizer, terá que pedir permissão ao Senhor. Um tempo atrás, mais de 15 anos, eu estava em um ministério, na minha igreja, e nós tínhamos evento, uma grande conferência, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E ali eu sempre ia para o monte, né? Mesmo que ia viajar, eu ia sempre para o monte. Aí eu fui para o monte, sexta-feira, o monte lá eu ia da meia-noite até as 4, 5 da manhã, até as 6 da manhã eu ia para o monte, ficava lá. E aí eu fui para o monte, fomos pouquíssimas pessoas, eu e mais alguns jovens, e eu orei a noite toda, orando, e a minha alma estava pedindo para orar muito, interceder muito. E eu comecei a orar, depois daquela oração de guerra, entrei em batalha espiritual, ali com o Senhor no monte. Aí quando eu fui ver, já tinha amanhecido, e eu tinha que viajar. Aí eu peguei, fui para casa, tomei um banho, tomei um café, peguei, né, a minha esposa, o Juan, e com outros irmãos, fomos de carro, eu estava com o meu carro, e peguei a estrada, né, fui para o Rio de Janeiro, peguei a Dutra. Aí chegamos lá, e os olhos parecia que está cheio de areia, né? Que eu tinha a noite toda acordado, depois de pegar a estrada, ainda bem que o rio é perto aí, né? Aí eu fui e levei o carro, cheguei lá, dormi um pouco, descansei um pouco. Aí depois, à noite, tínhamos o evento. Aí era num ginásio e estava lotado, né? O ginásio, estava lotado. E quando nós chegamos lá, interessante, é uma coisa só para cristão, só para crente, só para evangélico. E ali eu estava lá e estavam os irmãos comigo, o pastor Ailton e o pai dele, o presbítero, e meu tio e tal. De repente eu vejo uma bagunça, um alvoroço, falando, o que está acontecendo aí? Tinha um endemoniado. Lá na conferência só tinha crente. Estava um endemoniado lá. Aí eu falei, expulsa o demônio desse rapaz aí. Mas eu falei assim, mas como é que ele está aqui? Como é que ele entrou aqui nessa reunião? Aí o pessoal foi expulsar, e não conseguiu expulsar o demônio. E o novo convertido, eu falei, oh meu Deus do céu, eu fiquei daquele jeito, né? Falei, vem aqui, eu trouxe esse demônio, vem aqui, demoniado, traz aqui. Aí no meio de todo mundo, só crente, ninguém expulsou. Aí chegou lá, eu falei, vem aqui. Aí eu peguei, olhei para ele assim, eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Você é evangélico? Eu falei assim, não. Você é o quê? Eu sou da macumba, da umbanda. Eu falei, e o que você veio fazer aqui? Eu vim. E sabe como é que é esse... Quando está endemoniado, né, é todo grosseiro, né? Eu vim sem ter nada a ver com isso. Eu falei, como eu não tenho? Claro que eu tenho. Já estou envolvido, né? Já estou envolvido. Aí eu falei assim, mas eu fiquei assim, eu pensei. Aí eu falei, mas como você veio aqui? Ele falou assim, eu vim aqui porque aquele permitiu. Eu falei, sim, porque senão você não poderia entrar. Ele é verdade. Mas como ele permitiu... Eu estou aqui. Agora eu quero ver vocês me mandar embora. Ó, ninguém conseguiu. Aí eu olhei assim, eu falei, sem vergonha. Aí, e realmente, irmãos, ninguém conseguiu. Aí eu fiquei com a raiva dele. Eu fiquei com a raiva do capeta lá, do demônio, do carcará sanguinolento, do tinhoso. Aí eu falei, eu vou orar e vou te expulsar. Ele falou assim, não vai expulsar. Eu falei, por que eu não vou expulsar? Porque ele permitiu. Eu falei, ele permitiu você vir, mas também está permitindo eu te expulsar. Aí eu só falei assim, aí eu falei assim, sabe de onde eu vim? Aí ele deu um pulo para trás assim, falou assim, você ficou a noite inteira orando, né? Eu falei assim, então, meu amigo, é agora. Meu amigo não, né, Satanás? Meu amigo é a pessoa, né? Então, meu amigo Satanás, você vai, Aí eu peguei, coloquei a mão na cabeça do diabo, demônio, ele foi embora, não é? Aí sim, aceitando o que eu falei aqui, né? Quando a pessoa voltou, eu falei, e aí, meu amigo? Tudo bem? Ele, tudo bem. Aí eu falei assim, quem que tá aí? Ele falou assim, é o fulano de tal, o nome dele mesmo, da pessoa, né? Eu falei, não é mais demônio não, né? Não. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu estava andando no meio da rua aí,
e o espírito maligno mandou entrar, eu entrei, eu não sou crente, eu vim aqui para acabar com isso. Ele foi lá só para acabar, ele é da Umbanda, da macumbaria, foi lá só para acabar com aquilo mesmo. Né? Fiz o apelo, não quis aceitar Jesus, eu falei, então, sai fora. Não é? Então, você tem que entender uma coisa, que tudo que o diabo faz, tudo, ele só faz por permissão de Deus. Se está fazendo alguma coisa, seja boa ou seja má, é porque Deus, de alguma maneira, permitiu. Deus permitiu ele fazer. Por isso, C.S. Lewis, né, é um grande teólogo, ele afirma, não há conflito entre dois reinos, mas sim uma rebelião interna. E o rebelde, que é Satanás, está sob controle. Não é? Langstrom, ele diz que, as pessoas dizem que o diabo está solto, né? E ele diz assim, Langstrom, um grande teólogo, ele diz no seu livro que o diabo, o Satanás, está como um cachorro. Depois da cruz, antes da cruz, ele era solto. Podia fazer qualquer coisa. Depois da morte vicária de Jesus, ele é como um cachorro que está solto. Mas tem uma grande, não é, corrente segurando ele. Essa corrente, Jesus colocou, né, depois da cruz do Calvário. Então hoje ele pode fazer algumas coisas. Mas ele está sujeito à autoridade da igreja. Amém? Você entende isso? Ele está sujeito à autoridade da igreja. Então Satanás, ele cumpre ordens do Todo-Poderoso. E tudo que Satanás tem que fazer, só com permissão de Deus. Então Deus usa o diabo como instrumento para favorecer o seu reino e para promover o nosso crescimento espiritual. Uau! Né? Então Deus usa até o diabo para o nosso crescimento espiritual, para o meu crescimento e para o seu crescimento. É por isso que às vezes acontecem coisas. Então tal linguagem pode parecer estranha aos seus ouvidos, mas tenha em mente o seguinte: Satanás quer que você pense nele como um ser poderoso e independente, que faz aquilo que ele quer. Mas Satanás, ele não é tudo isso. Ele não faz aquilo que ele quer. Porque se ele fizesse, eu já estava morto hoje. Porque eu vou falar para você, eu nem sei quantos demônios eu já expulsei. Eu já tive reunião que se manifestaram 30 endemoniados. Eu tive que expulsar demônio dos 30. Um dia eu estive no encontro, foi o segundo encontro, né, Paula? Da irmã da Paulinha. Eu fui ministrar libertação. A hora que eu levantei a mão, os servos, os azulzinhos, todos manifestaram demônio. Todos. Quem estava lá esse dia? Quem estava lá? O Vagnão, você, a Paula, quem mais? Os 4. Lá atrás a Mica, né? A Paula. Irmão, imagina você num encontro, você ministrar, e eu falo para os servos, agora, servo, fica aqui. Aí eu levantei a mão, o servo. Aí eles ficaram demoniados, eu tive que ministrar e todos os servos demoniados. Eu falei, senta todos os demônios então. Todos os demônios, quietinho. Tinha que sentar todos eles para mim não parar para expulsar o demônio deles. Aí eu falei, depois eu pego vocês. Primeiro é que esses aqui. Depois eu arrebento os demônios da casa. Primeiro os demônios da rua. Entendeu? Aí eu ministrei, aí manifestou demônio nos que estavam passando no encontro. Aí eu tive que pegar lá, irmãos, né? Eu, a Paula, o Ricardo, a Alessandra, o pessoal, a Thelminha, pastor José, a Mica e a Laodiceia saiu correndo. Você estava na cozinha, não estava? Foi a Josana que fez aquilo, né? Oh, meu Deus do céu, que Peniel, né? Puseram aquelas duas, a Ellen e a Josana na cozinha para fazer comida. Imagina que Peniel ruim. Não precisava mais nada, não precisava nem de nada, era só comer aquilo e já precisava de cura na hora. Aí, irmãos, o pastor Tarcísio não sabia o que fazer, eu falei, pode deixar. Deixei todos os demônios amarrados lá, depois tive que expulsar dos servos, depois tive que expulsar de todo mundo que passou no encontro. Né? A quem manifestou no encontro. Então, olha, já tive, em Buenos Aires, eu estava com a minha filha, minha esposa, em 2013, eu estava, só para você ter noção, eu fui ministrar a libertação, antes da libertação ministrar, a minha filha, ela levou um tombo que abriu o joelho. Depois manifestou mais ou menos 20 pessoas, estava passando no 30, manifestou 20.
Eu levei 4 horas para expulsar todos esses demônios. Eu estava orando. E lá estava um calor terrível. O pastor Davi, ele tirava a minha roupa e colocava a outra seca. Só para você ter noção. Mas tem pessoas que olham assim para a ação demoníaca, ou para o mundo espiritual e para o diabo, para ações do diabo, e pensam que ele tem toda a autoridade. Ele não tem essa autoridade. É por isso que eu me valo de muitas coisas. Primeiro, do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Está tudo no livro que eu escrevi, né? E eu entendo essas coisas. Por quê? Ele vai se levantar e vai falar assim, não, que eu posso, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Pode nada. Por quê? Ele é mentiroso. Entendeu? É um mentiroso que quer enganar. E ele quer que você pense isso dele. Ele quer que você pense que ele é alguma coisa, mas ele não é nada. Se ele fica com raiva de que João escreveu. Em 1 João, Epístola de João, capítulo 4, versículo 4, diz assim: por quê? Maior é o quê? Que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Quem disse isso primeiramente foi Eliseu para Geazi. Que quando Geazi viu que o exército da Síria cercou lá onde ele estava com o seu profeta, ele ficou, não sabia o que fazer, ele ficou doido. Senhor, o exército da Síria está aí fora aí com todo o exército. Aí o profeta falou assim, calma. Primeiro eu quero te falar uma coisa, falou para ele. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está com nós, com os evangélicos, com os crentes, do que aqueles que é do diabo. Ou maior é o Espírito do Senhor, maior são os anjos, maior é a ação de Deus do que a ação demoníaca. Ele não entendeu isso, ele falou assim, mas como? Como maior? Se só está eu e você aqui, lá fora tem mais de 800 pessoas, com armas e lanças. Aí o profeta falou assim, agora vamos para outra segunda parte. Levantou as mãos e falou, Senhor, eu peço que tu abra os olhos desse homem, desse jovem, para que ele veja a realidade. Aí quando ele orou, ele abriu a visão espiritual, e aí ele viu um monte de carros, de cavalos e cavaleiros lá dentro e fora, lá onde eles estavam, lá de fora, anjos fortes, anjos cheios de, anjos com armas de, espadas flamejantes, espadas de fogo, aquela coisa toda, e ele viu, aí falou assim, agora eu estou entendendo. Então eu quero que você entenda também, que nessa batalha espiritual você não está sozinho não. Tem anjos de Deus te servindo, te guardando, te livrando. E maior que está comigo, maior que está com você, do que todo o inferno reunido. Eu vou te falar uma coisa. O crente mais fraco aqui hoje, o crente mais fraco, é mais forte do que todo o inferno reunido. Você está entendendo isso? Entendeu? Se você fala assim, eu sou fraquinho, eu não sei nada, eu sou tão fraquinho, eu vou para a igreja só pela misericórdia, glória a Deus. Você é mais forte do que todo o inferno reunido. Do que todo o inferno reunido. Ó, irmãos, onde você vai, você coloca o pé, o inferno tem que estremecer. Tem que estremecer. Eu já fui em lugar que ninguém queria entrar. Eu falei, aí que eu sou, aí que eu vou mesmo. Eu falei, agora eu vou. Agora eu vou. E eu entendo que quando eu coloco o pé, o inferno começa a balançar. Quando eu libero a palavra, toda a potestade principal tem que cair por terra. Por quê? Porque maior está comigo do que aquele que está no mundo. Então você não precisa ter medo dessas coisas. O diabo, Satanás, ele não tem a autoridade que um crente tem. Ele não tem essa autoridade que você tem. Ele não tem. Quando Jesus venceu a morte, quando Jesus na cruz do Calvário disse, consumado está, Paulo já bradou, 30 anos depois, onde está tu, ó morte, a sua vitória? Onde está tu, inferno, a sua força? E os apóstolos, entendendo isso, começaram a trabalhar nesse âmbito espiritual. Por quê? Porque eles antes estavam todos fragilizados. Eles antes estavam com medo, receosos, com o que o Império Romano podia fazer com eles, com o que o inimigo podia usar situações para matá-lo. Olha, só para você ter uma noção, eu vou falar mais na frente. João, para não fazer nada, prenderam ele. Aonde? Numa ilha chamada Ilha de Patmos. E lá, prenderam para ele não falar com a população e não falar em relação ao que estava acontecendo ali, com os cristãos. Justamente na prisão mais segura, na maior prisão, o que acontece?
Deus abre os céus para ele e mostra o Apocalipse. E dá condições de ele escrever o Apocalipse e mandar para todas as igrejas. Porque Deus queria usar essas coisas. E Deus usou a prisão para ele estar lá tranquilo. Amém? Se está na igreja trabalhando, não tem tanto tempo. Mas preso, vai para onde? Tem que estar ali. Estando ali, houve esse trabalhar de Deus, esse agir de Deus. Segundo, por que Deus permite os ataques de Satanás? Primeira coisa, o A, né? Eu quero pôr A e B, está aí, ó. Para que não nos tornemos autossuficientes. Amém? Mesmo que as pessoas mais humildes entre nós tenham a tendência de pensar muito em si mesmas, Paulo tinha esse currículo impressionante. Qual era o currículo de Paulo? Irmãos, Paulo foi o homem que escreveu quase o Novo Testamento todo. Quase o Novo Testamento todo. Paulo, ele foi um grande homem da lei. Ele abriu a sua vida para o Evangelho. E ele teve visões celestiais que ninguém teve. Ninguém teve. Moisés pediu para Deus mostrar a sua glória. Mas Paulo foi arrebatado até os terceiros céus. Não tem homem nenhum que foi até os terceiros céus. Por mais que você compre aí, antigamente, né? A Rosinha está aí, cadê a Rosinha? A Rosinha lá atrás. Lembra, Rosinha, que você trazia aqueles cassetes para mim ouvir aqui de arrebatamento da igreja? Eu falei, menina, quebra isso aí é tudo lorota. Isso é tudo besteira. Que a irmãzinha foi arrebatada. Quando eu era crente novo, 20 anos atrás, o que as igrejas pentecostais faziam, todo mundo, qualquer reuniãozinha, qualquer coisinha, desmaiava. Estou sendo arrebatada, ninguém pode me acordar. Só me traga pão e água e queijo. Um dia eu fui para o monte lá. Não convertido e tudo mais, né? Cheio de coisa. Aí você quer tudo é que é novidade, você fica todo, né? Aí a gente estava lá e dava a mão. Aí dava a mão lá no monte, todo mundo tinha que dar glória. Vamos dar glória. Glória, 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 glória. Morda no glória. Minha língua não aguentava mais. E a mão... Aí eu ia lá com o pastor Cícero, né, com os irmãos no monte, toda sexta-feira. Aí os irmãos tinham Pentecoste e pegavam na mão do outro. Aí os irmãos tinham aquele negócio de mover para cá, e mover para lá, e mover para cá. Aí um moveu meu mão para cá, o outro virou meu mão para lá. Ai meu Deus. Aí virava. Um dia eu peguei, o monte era tão escuro, que eu queria saber que horas que era. E tinha outra igreja no outro arraiar, né? dos pentecostais lá. Aí eu fui para lá, eu só fui perguntar para a irmã que horas são. Irmãos, não sei, veio umas 3 irmãs do fogo, me pegou na minha mão e me rodou no escuro. Eu não sabia onde eu estava, eu rodei. Aí eu falei, meu Deus, eu vou bater a cabeça no ar e vou cair. Aí eu falei, será que eu estou no céu ou estou no inferno? Será que é os capetas que me pegaram aqui? Eu fiquei doido, olha, imagina, no monte estava doido, não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí dando glória, glória, aí o irmão foi lá e caiu, arrebatado. Aí estava um frio, aí ficamos esperando o irmão voltar do arrebatamento. Ai, meu Deus do céu, sabe que eu sou muito paciente, né? Aí eu contei até 10, o irmão não voltou. Contei até 20, o irmão não voltou. Depois de 2 minutos eu fui lá, dei um chutinho no irmão, o irmão não voltou. Falei, meu Deus. E aí a gente continuou no glória lá, né? Glória, 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 irmão arrebatado. Aí todo mundo parou da glória e ficou parado, irmão. Imagina você ficar uma hora parado. Aí o irmão voltou do arrebatamento, voltou nervoso. Imagina alguém arrebatado, terceiro céu nervoso. Ele voltou nervoso, olhou para nós e falou assim, vocês são crentes de meia tigela. Falei, por quê? Eu estava quase entrando na porta. Vocês pararam da glória, eu voltei de ré. Vocês dão risada, né? Irmãos, eu passei por cada coisa. Eu falei, mas que coisa é essa? Antigamente o pessoal queria ser arrebatado. Aí eu subia com o pessoal e tinha uma irmã que Deus já foi para a glória. Aí nós estávamos lá, a irmã foi arrebatada também, caiu. Aí eu falei para minha esposa, vamos embora, deixa ela aí. Está arrebatada, está com Jesus, está com Deus, vamos embora. Descemos o monte, depois, vocês me deixaram sozinha lá. Sozinha, você não foi arrebatada, não estava no céu, não estava com Deus e os anjos?
Então, a Rosinha trouxe aí a gente aqui, só sem noção, antigamente, temos que voltar a isso, né? A gente ficava aqui orando aqui, eu ficava uma semana trancado aqui, orando, nesse prédio. Era até aqui só, né? E aí, sempre sexta-feira, eu, o Wagner, o pessoal, o Everton, né? O Everton estava querendo arrumar a corte aí, na época, eu orava mesmo. Né? Depois conseguiu. Aí a gente orava aqui, aí a gente ficava de uma hora, um orava, outro dormia, aí acordava, o Vagnão dormia e eu orava. Depois eu acordava, o Vagnão, aí ele orava, depois ele me acordava, e o Everton também. A gente ficava assim, passava a noite aqui, noites e noites orando aqui, né? E aí trazia uns cassetes aí na época, né? E aí eu ouvi lá, que a irmã pegou e foi arrebatada no terceiro céu, e chegou lá na glória, no céu, abriu a porta, tinha 3 cadeiras, Pai, Filho e Espírito Santo. Pensa bem na heresia. Tinha 3 tronos, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí abriu uma gaveta, tinha um monte de cabelo, que é das irmãs que cortavam cabelo. Aí tinha outra que era da Natura, das irmãs que usavam Natura. Entendeu? Aí tinha outra com a bola de futebol furada. Eu falei, mexeu comigo. Com a bola de... Entendeu? Aí foi lá e perguntou, o que é isso, Senhor? E o Senhor falou assim, é as irmãs que cortaram o cabelo, e eu estou triste por causa disso. Já pensou, Deus, triste? E aí vem essas coisas assim, sabe, mentirosas, né? Aí eu tive que ensinar a Bíblia para eles, né? Eu falei assim, vem aqui, filho, ó, a Bíblia diz que não tem aquele que subiu no céu e conheceu, foi no inferno. Teve um livro que as pessoas até fizeram teologia sobre ele, que uma pessoa sonhava e era arrebatada no inferno durante vários dias, né? Um tema aí bem polêmico. Aí eu entendi que não existe ninguém que vai para o inferno e volte. Tem só uma passagem que fala sobre isso, sobre Lázaro e rico, o rico e Lázaro, que é ainda uma parábola, e não podemos fazer teologia sobre parábola, mas é uma verdade, sim, é a verdade. Traz alguma experiência para nós. Mas não tem. Mas Paulo foi o único que foi ao terceiro céu, voltou, e ele diz assim, ó, eu estava lá e vi coisas inefáveis, que aos homens não é permitido falar. Se Paulo, que era Paulo, não podia falar essas coisas, por que tem gente arrebatada e falando coisas que estava vendo, e ver anjos? Eu só tive uma vez na vida, que eu tive um vislumbre de um anjo, dentro da igreja. Estava eu e a esposa do pastor Sandra, a irmã Luciana, ela estava endemoniada, a pastora Luciana estava endemoniada, ela conseguiu ver também coisas espirituais. E eu, em espírito, eu vi, né? Um ser grande, abrindo uma asa assim, passando para lá e para lá no meio das paredes. A hora que eu fiz isso, eu fechei os olhos e virei a asa de costas, falei, não quero ver mais nada. Outra vez eu estava aqui, 7 dias orando, trancado, jejuei, 7 dias aqui, só eu orando. Eu estava numa oração, de repente, era, não sei, meia-noite, sozinho. Eu coloquei a cadeira para cá, eu sempre oro virado para cá. Aí eu estou orando. Aí, de repente, irmãos, eu ouço uns passos atrás de uns passos. Aí eu falei, Senhor, és tu, meu Deus, Senhor. Oh, Deus, eu não quero ver nada, Deus, só quero orar, Deus. Aí eu estou lá, de repente, irmãos, coloca a mão nas minhas costas. Aí eu tremi, quase desmaiei. Aí eu falei, Deus! Aí a vozinha veio, mas rapaz, era o vaso. Era o vaso. O irmão da Rosinha. Eu falei, eu saí assim. Fui tomar água, irmãos. É para vocês entenderem, os dois lados, tanto do inferno como do céu, é muito tenebroso. Ver o diabo é muito tenebroso, mas ver Deus é mais tenebroso ainda. Imagina, irmão, você tem uma visão de Deus. Acabou de comer uma feijoada na carne, não é? Está lá daquele jeito, de repente está orando. Você vê Deus. Eu conheço história de pessoas que viram Deus realmente. Mas eu vejo muita história de pessoas que falam, tudo era anjo, tudo era Deus. Na época todo mundo via anjo, só eu que não via. E o dia que Deus queria me mostrar um anjo, eu falei, morri. Eu falei, não quero ver isso não. Por isso que eu não tenho visão aberta. Tem pessoas que têm visão aberta. Eu não tenho. E são poucas, eu conheço algumas.
muito espirituais. Né? Pode no nosso meio aqui também, não estou falando que isso não pode acontecer. Mas são coisas que você tem que ter muito, que tem que querer muito, tem que segurar a onda, tem que segurar, porque eu já estive em lugar assim de Deus manifestar, e eu falei, agora já era. Minha vida, Deus já está levando agora, meu Deus do céu. Entendeu? Já tive meio de profeta já, Deus já me deu, sim, revelações profundas mesmo, com grandes pessoas de São Paulo aqui, entendeu? Que eu passei para eles essas coisas. E Paulo foi no terceiro céu, e Paulo falou assim, eu tive coisas inefáveis, né? Ele teve encontro pessoal com Jesus em Atos capítulo 9, né? E era o apóstolo escolhido por Deus. Agora, olha o que ele fala. Que ele foi arrebatado. Quando ele voltou, ele recebeu um espinho na carne. Um espinho na carne e falou assim, para que eu não me soberbeça, o mensageiro de Satanás me colocou um espinho na carne. Esse espinho na carne, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Está em 2 Coríntios, pode abrir lá, capítulo 12, versículo 7. O espinho na carne pode ser uma doença, pode ser um problema, ou pode ser uma pessoa que o atormentava. Essas três coisas pode ser. Uma doença, um problema, ou uma pessoa que o atormentava. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Pensou que coisa, hein? Agora pensa bem, você está lá orando, jejuando e tudo mais, você recebe uma revelação, você vai no terceiro céu, você vê coisas tremendas, quando você volta, você tem uma doença grave. Você tem uma pessoa que te acusa, que te atrapalha a sua vida. Você tem um problema muito grave. Aí a pessoa fala assim, não tive essa visão. Você teve, pode ter. Eu tive tal experiência. Sim, você pode ter tal experiência. Mas isso não quer dizer que você também não vai ter alguma coisa para te atrapalhar a sua vida. Te atrapalhar. Eu estava escrevendo um livro aqui, aí aconteceu algumas coisas, algumas reuniões, algumas coisas assim, tal, né, complicadas. Aí depois eu cheguei para o Wilson, eu falei, Wilson, ora por mim, meu amigo. Pastor pedindo para discípulo orar, ora por mim, porque o negócio está feio do meu lado. E aí, de repente, eu estou aqui, estou trabalhando, eu caio daqui de cima, me arrebento aqui embaixo, no meio desse negócio de livro. No meio dessa batalha. Eu estava na minha cama escrevendo lá coisas esquisitas acontecendo. Entendeu? Por quê? Porque são áreas que eu não estou falando para você não entrar. Mas saiba entrar. Né? Procure um líder aí espiritual que vai te orientar a entrar. Leia livros sobre isso também. E 2 Coríntios capítulo 12, continuando, versículo 8 e 9, diz assim, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que afaste de mim. Então ele orou, Senhor, tira isso de mim. Senhor, tira essa enfermidade, Senhor, tira esse problema. Senhor, tira essa pessoa que está me atrapalhando minha vida, está me atormentando. Por 3 vezes ele orou ao Senhor. Aí o Senhor depois responde, depois da terceira vez. Orou a primeira vez, nada. Orou a segunda vez, nada. Orou a terceira vez, teve resposta. Olha só, não teve resposta na primeira oração. E a oração de Paulo não é de 1 hora, 2 horas, não, é de dias. Orou a segunda vez, Deus não falou nada. O céu ficou fechado para ele. Fechou o céu. Na terceira, Deus responde. E Deus fala, a minha graça te basta. A resposta é de Deus. O homem está doido aqui, está arrebentado. Deus fala, minha graça te basta. É a palavra de Deus, irmãos. Não é a palavra de Deus. A minha graça te basta. Por quê? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Paulo tinha recebido coisa muito grande. Paulo tinha recebido coisas muito profundas. E agora vem algo para controlar isso na vida dele. Isso na vida de Paulo. Eu estou terminando de ler o livro do Otmani, né, O Homem Espiritual. Vou ler de novo e em jejum e oração, para mim. Eu vou falar, e eu não estou entendendo todo esse livro. Eu não estou entendendo, só você tem noção como é que está o livro. Mas tem coisa muito profunda ali. Muito profunda. E eu li por 2 vezes toda a biografia do Otmani.
Como ele morreu? Ele morreu, o homem que revolucionou a parte de corpo, alma e espírito, ele morreu preso, sozinho. Sozinho, morreu preso, sem ninguém visitando ele. E agora, Paulo tem uma visão profunda. E nessa visão, nesse mover, eu quero pregar isso, irmão, que eu quero trazer uma outra pregação semana que vem, que nós vamos entrar num momento muito profundo aqui em Deus. Amém? Coisa profunda. Eu quero ensinar você a como entrar nessa profundidade de Deus e não ser como uma semente que cai em terreno pedregoso, né, com pedras, né? Pedregais. Ou com terreno, ou caia onde tem espinhos. Eu quero que a palavra que entre no seu coração entre em terra profunda, amém? Glória a Deus. Terra profunda, que você absorva tudo isso. Que você entenda mais. Você tem que entender também o âmbito de Deus. Paulo teve uma visão, uma revelação profunda. E de repente, não veio nada assim para a exaltação dele. Veio o quê? Veio algo terrível. E ele orou e nada, orou e nada, orou e nada. E a resposta vem. A terceira vez vem a resposta e fala, a minha graça te basta. E Paulo, acho que Paulo questionou Deus e falou assim, mas que coisa, que negócio é esse? Que graça é esse? Por que isso? Aí Deus responde novamente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí sim que você está forte. É o contrário. A coisa de Deus está ao contrário, é o contrário. Quando você está fraco é que você está forte. Se você acha todo especial, aí meu amigo, você não é nada. Mas eu quero que você entenda, Paulo. Fica na minha graça. Descansa na minha graça. Então, Satanás e suas forças eram simplesmente uma ferramenta de Deus para fortalecer o seu povo. E Deus usou uma pessoa, ou uma doença, ou uma situação para abençoar, ou para guardar, ou para proteger Paulo. Por quê? Porque aqui dá a entender que Paulo era uma pessoa soberba. Porque ele veio de uma origem, não é, grandiosa. Ele era um homem que era grande no meio da monarquia. Ele era um homem muito entendido. E isso trouxe uma soberba no coração dele. Então agora Deus traz o que? Alguma coisa de humilhação na vida dele. Uma humilhação. B, segunda coisa, para nos trazer despertamento. Às vezes Deus permite que os ataques de Satanás para nós, para nos despertar. Jó era um homem com uma integridade tão grande que chamou a atenção de Deus. Mas o fato é que ele não tinha uma intimidade profunda com o Senhor. Lá em Jó 42, versículo 2 e versículo 5, não é? Vê se está aí, se eu coloquei aí. Sim. Diz assim, eu bem sei que tudo pode, Senhor. E que nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrados. Quem é aquele que disseste que, sem conhecimento, encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar. Olha só, mas agora os meus olhos te veem. Tudo que Jó passou é porque ele tinha tudo isso que Deus dava para ele. Só uma coisa ele não tinha: intimidade com Deus. Ele não conhecia o Deus que estava dando tudo para ele. Sabe quando você serve alguém, você serve Deus, e você não conhece Deus? Ele não tinha isso na vida dele, Deus queria dar isso para ele. Só que Deus mandou de muitas maneiras, e ele não recebeu. Então Deus teve que levantar a pior situação. Na vida de Paulo, de repente, fosse uma enfermidade. Na vida de Jó também. Então Deus usa essas situações. E quem é essa ferramenta para despertar? Tanto Paulo como Jó. Diga, Satanás. Ele é essa ferramenta que vem trazer atrás dele essa coisa ruim, essa coisa malévola, essa coisa, né, pesada. Mas é Deus usando ele como um instrumento. Deus usando o diabo, o inferno, Satanás, a situação, como um despertar, como uma ferramenta. E agora nós vemos aí uma das pessoas também, o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E logo que Davi se apontou também, ele ficou enciumado de Davi. Ele não tinha motivo para ficar com ciúme de Davi. Você sabe, você vai trabalhar numa empresa, de repente você está bem simples ali, não tem nenhum cargo tão especial, mas quando as pessoas olham para você,
As pessoas veem alguma coisa especial. Elas veem quem você. Elas veem Deus. Elas veem quem você é. Elas veem o Espírito Santo. Elas veem isso. E elas já ficam todas atordoadas, porque elas sabem que Deus vai te abençoar, como eu preguei semana passada, né? A nossa boca se encheu de riso, nosso coração de alegria, e as pessoas diziam, né? Grandes coisas fez o Senhor por estes. Né? Então, por quê? Porque há o Espírito Santo em você. Você vem aqui domingo, recebe essa palavra, recebe essa unção, recebe esse fogo, esse poder, você sai daqui incendiado, você não percebe, mas tem uma chaminha saindo aí no seu cabelo, tem uma chama saindo do seu corpo, essa se chama-se Espírito Santo de Deus. Amém? Chama. Às vezes eu entro num lugar assim, aí tá as pessoas assim, a pessoa fala assim, aí eu falo, o que está acontecendo? Aí a pessoa também fala, o que está acontecendo? Aí eu falo, esquisito, né? Aí quando eu vou olhar no pescoço assim, tem uma guia, tem algum patuazinho, tem uma coisinha, eu falo, é o capetinho aí. E quando entra um servo do Senhor, a serva do Senhor, fica... o contrário também é verdadeiro. Você está cheio da unção e tal, entra o mandingueiro, você sente o negócio frio. Você sente aqui assim, a espinha toda arrepiar. Começa a orar, irmão. Começa a orar, repreender, né? Repreender. Um dia eu estava no ambiente, e eu comecei a dar risada. Aí a pessoa falou assim, tá dando risada do quê aí, ó? Eu não estou falando nada. Bem sei que você está dando risada. Aí eu falei, agora eu sei quem você é. Eu também agora sei quem você é também. Eu vou dar mais risada, você vai chorar agora, quer ver? Aí, para com isso. É assim mesmo. Aí você pensa que é uma pessoa falando, aí você fala assim, por que essa pessoa ficou tão nervosa, tão diferente? Não, é porque o diabo está falando no corpo dela agora. Na boca, está usando a boca dela, está usando o ser dela. Você tem que entender esses caminhos espirituais, né? Mas, por causa da vitória de Davi, Saul ficou enciumado. Em 1 Samuel 18:10 diz, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul. Não é? E Saul agora, ele começa a ficar endemoniado. É o espírito maligno. Quem mandou esse espírito maligno? Da parte de quem? De Deus. Então Deus falou assim, vai lá e entra na vida desse homem. Porque a verdade é o seguinte, Deus, no evidente esforço para despertar Saul de seu mau caminho, convocou Satanás para um tratamento de choque. Tem pessoas que é só assim. Tem pessoas que Deus tem tanto amor por ela, tem pessoas que Deus tem tanto zelo pela vida dela. Tem pessoas que Deus quer usar tanto a vida dela, que Deus tem que te chamar uma coisa ruim, um mal sobre ela, para ter um despertamento e fazer o quê? E responder a Deus. Responder a Deus. E tem pessoas que é só assim que responde a Deus. Vou falar para você uma coisa, irmão. Não espera coisa ruim. Não espera. Deus quer usar a sua vida, então não espere esse momento. Responda a Deus, amém? Responda a Deus. Chega e fala, eis-me aqui, Senhor. Não é? Faz como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Deus quer usar, e Deus manda situações, Deus manda pessoas, Deus manda profeta, como Deus fez com Eli. Deus levantou o profeta, tem na Bíblia lá, vários profetas que não tem nome. Porque Deus levantou, vai lá profeta, fala com Eli. E lá em 1 Samuel capítulo 1, vai lá, e ele não ouve o profeta. Aí manda outra situação, e não ouve a situação. Manda outra, não. Levantou quem? Uma criança, 4 anos de idade, 5 anos, quem? Samuel. Vai lá, Samuel. E Samuel nem sabia que era Deus. A pessoa acordando Samuel, coitadinho. Acorda Samuel, como é que chama aquele negocinho que a criança traz, aquele paninho? Paninho de criança, como é que chama? Coeiro? Hã? Tem mulher que não? Não sei, chamou Samuel, pronto. Cobertorzinho. Imagina, olha o que Deus faz. É por isso que Deus usa minha esposa aí com essas crianças aí, aleluia, criança tudo abençoada. Manta, tá bom. Manto. Aí acorda, aquela voz, uma luz dentro do quarto, e só a voz, Samuel. Aí Samuel, igual a Fefe, igual a Fefe de manhã, a gente vai acordar a Fefe, acorda para ir para a escola, Fefe,
Não quero não, pai. Aí Samuel, 2 da manhã, Samuel. Eli, senhor Eli, que é Samuel? Aí leva uma bronca. Que é Samuel? Vem correr essa hora? Não, o senhor que me chamou. Vai dormir, menino, doido. Aí daqui a meia hora, Samuel. Aí vai lá. Senhor Eli me chamou? Vai dormir, menino. Nem o profeta, nem o sacerdote sabia. Entender Deus. Deus falando, ninguém entendia. A pior coisa que tem é você pregando a palavra que Deus está falando, tudo mais, tem crente assim, ó. Você está na célula ministrando algo profundo, está todo mundo assim, ó. Um dia eu peguei e comecei a ministrar. Deus está me usando agora em cura. Eu ministro aqui, Deus está me usando em cura. Agora receba, que a coisa toda. Chegou no final do culto, chegou 3 irmãos e falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, o que é? Para Deus me curar. Eu falei, meu Deus do céu. Estou enfermo. Eu falei, meu Deus do céu, acabou de ser liberado. Antigamente eu pregava, desculpa aí, né, falar, eu pregava muito a Assembleia de Deus, né, pentecostal, sou pentecostal até tutano, aí eu ministro, e quando eu terminar de pregar aquela palavra, irmãos, umas 40 irmãs na fila para me orar por elas, eu falei, misericórdia, mas acabei de pregar, eu quero oração especial de imposição de mão, era assim, irmãos, aí 3ª vez, Samuel lá, Samuel, aí ele pega de novo, o senhor Eli me chamou. Aí Eli falou assim, vai lá e deita de novo. Se chamar, você fala, eis-me aqui, Senhor. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui. Aí, Jó. Obrigado, Jó. Recebeu a unção. Pronto. Aprenda esse princípio. Existem ocasiões em que os corações se tornam tão duros e os ouvidos tão surdos que Deus nos faz sofrer consequências de nossas próprias escolhas. É que Deus quer usar, Deus quer falar, Deus quer corrigir, mas o coração está duro. E nesse caso, o demônio foi solto para atormentar Saul, e no reino espiritual é assim. Ou você bebe do copo da bondade de Deus, ou você vai passar algum tempo bebendo o copo da fúria do inferno. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu prefiro responder a Deus e vocês, irmãos. Agora, queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, 1 Coríntios 5, 5, há uma situação terrível na igreja de Coríntios. Um jovem que abusa, não, tem que ter relações com a própria madrasta. Paulo, quando vê isso, Paulo pensa, o que eu vou fazer? E vai orar a Deus. O que Paulo fala? Faz a reunião, expulsa da igreja. Não está falando que perdeu a salvação, expulsa da igreja. E Paulo fala, né, que a carne receba as consequências, para que no dia o espírito seja salvo. Amém? Entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo está entregando, uma pessoa. Paulo está entregando uma vida, uma pessoa da igreja, na mão de Satanás. Não é para ir para o inferno. Ele está entregando para ele receber as consequências daquilo que o inferno pode prejudicar uma pessoa para conseguir salvar o espírito. A carne de nada aproveita. Entende o que eu estou te falando? Aquela pessoa está sendo entregue a Satanás por um pastor, por um apóstolo. Mas não é que a alma dele ia para o inferno. O corpo ia padecer os prejuízos, as consequências. Aquilo que ele escolheu ser, aquilo que ele escolheu fazer. Mas o espírito, Deus ia tomar conta. Paulo pune a igreja de Coríntios por causa da intolerância e por causa da imoralidade. Ainda que seja tão drástico, Deus realmente permitirá que uma pessoa sofra o inferno aqui na terra, na esperança de despertar a sua fé. Tem pessoas que já foram muito usadas por Deus. Tem pessoas que foram tremendamente usadas por Deus, mas não aproveitou esse momento. Pensava que Deus só queria usar ele, que era
O Espírito Santo em pessoa aqui na terra. Depois de tão usada, hoje está recebendo muitas lanças do diabo. Está recebendo muitas guerras espirituais pessoais. Pessoas que estão no leito de enfermidade mesmo. Pessoas que estão perdendo a família inteira. Pessoas que o inferno se levantou de uma tal maneira contra ele. Porque Deus queria isso, Deus não queria, mas foi o único meio que Deus achou para poder ajudá-los na vida pessoal. Para que o Espírito fosse guardado. Aí essa pessoa começa a orar e buscar, mas nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Não é? Teve aquele grande pregador lá dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora. O homem, ele pregava para 180 nações. Eu tinha 7 anos. Eu ligava a televisão, 7 anos, eu ligava a televisão para ver ele pregar em estádios. Não é? Para ver ele pregar em estádios. De uma bobeira da vida dele, pegaram ele num quarto com uma prostituta. Ele não fez sexo com ela, mas ele queria vê-la nua. O diabo permitiu, Deus permitiu isso, e Deus usou isso na vida dele. O mundo dele caiu naquele dia. Ele foi do apogeu ao inferno em um só dia. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Família, perdeu tudo. O maior pregador do nosso século, na época. E ele dizia, antigamente, eu usava Deus. Hoje ele prega na igreja como essa, assim. Pessoas que pregam, homem que enchia todas 2 vezes por semana em estádios de futebol. Ele disse, antigamente eu usava Deus. Hoje, é Deus que me usa. E quando Deus usa da vontade, da maneira dele. Será que Deus precisará usar o inimigo em nossas vidas para nos despertar? C. Para nos transformar em vencedores. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Analisando as palavras de Jesus aqui, em Apocalipse, capítulo, que eu acabei de falar aqui, capítulo 2, versículo 10. Qual é a perseguição? Vê aí na Bíblia aí, 2:10 de Apocalipse. Aqui, está aqui, né? 10 dias. 10 dias. A razão da perseguição: para serem tentados. Deus permitiu alguns irmãos serem presos e prenderam-os por 10 dias, permitiu. Não é? Para ser o quê? Tentados. O que eles iam ganhar com isso? O resultado: a coroa da vida. Vocês estão vendo só? Que há males que vêm para o bem. Há males que vêm para o bem. Eu não sou de falar muito de outras igrejas não, mas vou falar uma coisa para você. A Globo se levantou há uns 20 anos atrás para acabar com as igrejas evangélicas. E o alvo principal era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu li lá, fizeram uma trampaça ali e levaram preso o bispo, né, da Universal. Mentiram, calúnia e tudo mais, mas prenderam o homem. Ele foi preso, pegou a Bíblia dele, não falou nada, foi preso. Chegou lá, celinha pequena, e foi 3 viaturas, e as pessoas acusando, como biblicamente, como Jezabel acusou, né, Nabote. Chegou lá, ele pegou, preso, algemado, a Bíblia embaixo do braço aqui, algemado. Depois tiraram a algema, sentou lá, cruzou a perna, abriu a Bíblia. Ele está passando uma grande perseguição. A igreja está lá de fora orando já. Aí vai tirar a foto dele. Essa foto é igual a foto do Che Guevara. Única. Ímpar. Essa foto fez a Universal fazer assim, ó. Entendeu? Uma prisão. E fez que uma igreja saísse assim da cinza, vou falar aqui uma mitologia, como a fênix. Da cinza para o apogeu. E é quem é a Universal hoje. Vê se agora alguém mexe com eles.
Compraram até uma rede de um canal de televisão para ninguém mais mexer com eles. Entendeu? Agora, ele foi preso, foi tentado, mas recebeu o quê? A vitória. Amém? Glória a Deus? Fala para o seu irmão, então há males que vêm para o bem. Fala para ele, se você for crente, aleluia. O tiro do inferno sai pela culatra, irmãos. Ó. Deixa eu falar aqui alguns tiros que saíram pela culatra. Moisés, ele é resultado de uma perseguição contra os hebreus. Faraó mandou matar todas as crianças de 3 anos para baixo. Moisés acabou de nascer. A mãe dele ficou lá olhando aquela criança, vou matar meu filho. Com 3 meses de idade é colocado lá, dentro de um cesto e lançado no Nilo, abaixo. Quem pega ele? Nefrétari, filha da filha de Faraó. Pega Moisés. Assume ele como um filho. E Satanás querendo matar o povo, hein? Olha só como é que é. Satanás querendo matar todo o povo hebreu. Mandou as mulheres, as parteiras, matar na gestação. As mulheres não obedeceram a Faraó. E aí quando nascia, foram perguntar para ela, mas não mandei você matar as criançadas aí? Por que está nascendo os varões? Ela falou assim, é que as mulheres hebreias são fortes, olha só, hein? São rápidas. Quando chega lá, já nasceu. Olha que esperteza delas. Uma delas chama Puá. Não é? E ali, né, as crianças começam a nascer, aí ele fala, como não vamos matar essas crianças? Mete a espada neles. Começaram a degolar as crianças. Degolar. Nasceu Moisés. A mãe achou bonitinho assim, pequenininho, igual eu quando nasci. Minha mãe fala que eu nasci gordo, cabelo encaixeado, loiro, dos olhos azuis. Bochechinha toda, igualzinho eu quando nasci. A pastora está chorando já. Meu Deus do céu. E semana passada eu perguntei na frente de sua. Você viu ela falando. Você viu. Eu era gordinho, bem gordo, irmãos. Bem loirinho. Cabelinho de anjo assim. Os olhinhos azuis. Oh, Deus, abençoa a minha mãe, Jesus. Aleluia. Então Moisés nasceu bem bonitinho. Ali, do nada foi parar na mão da filha de Faraó. Né, Nefrétari. Ela assume como filho. Quem vai cuidar dele? A própria irmã Miriam. Miriam cuidando. E agora o que acontece? Moisés, ele é ensinado como filho de Faraó. Debaixo das barbas de Faraó. Dentro do império satânico, que era o Egito. E ali ele aprende tudo. Ele aprende tudo. Ele aprende, irmãos, tudo sobre os deuses egípcios. Ele aprende alquimia, né? A matemática da época, alquimia. Ele aprende toda a parte de geografia, matemática. Ele aprende, meus queridos, toda a parte estrutural e também toda a parte de documentos, das coisas das nações. E ali, ele foi que fez aquelas pirâmides, aquela coisa toda, porque ele era o arquiteto. Ele aprendeu engenharia ali. É ele que era o arquiteto e ele é conhecido agora como o grande rei. E agora pensa bem. Deus pegou, colocou dentro debaixo das barbas do inferno, do diabo, um servo dele. E aprendeu tudo. A estratégia do diabo. Tudo. De repente, quando Moisés, 40 anos de idade, 40 anos, o diabo falou, esse aí não tem jeito, é hebreu mesmo. Vou ter que matá-lo. O que fez? Perseguição para Moisés, matar Moisés. Moisés, 40 anos, ele foge. E o diabo pensou que ia sair todo feliz, que Moisés não ia mais voltar, que Moisés ia morrer no deserto. Ele uivou de alegria. Acabei com ele. Depois de 40 anos, quem volta? Moisés. 40 anos o quê? Deserto. Boca inchada lá de tantos sol, pele ressecada, cabelo ressecado, mas 40 anos com o Senhor no deserto. 40 anos. E o diabo pensava que estava morto o homem. 40 anos volta com o cajado na mão, pastorzão. E agora fala, agora eu vou entrar lá no Egito e vou falar, liberta o meu povo. E eu quero ver quem não vai libertar, porque agora é o meu Deus que está comigo. Olha só, deserto, hein? Deserto.
De repente estava lá e pensou que o deserto era para a vida toda. Tem gente que é assim, passou um momento bom, agora vem para um momento mal e pensa que o momento mal é para a vida toda. Não é para a vida toda, é um deserto que Deus já vai te tirar. Não é para a vida toda. Mas isso aí é o quê? Aprendizado. Aprendizado. Eu na minha cama lá 20 dias, não aguentava mais, meu Deus do céu. 20 dias na cama, estiradão lá. Ô Jesus, mentira, eu quero pregar, eu quero ir para a igreja, eu quero fazer alguma coisa. É assim. Mas quando Deus quer parar uma pessoa, Ele para. É a maneira dele. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer ensinar, Ele ensina. E aí de você se não querer aprender. Vai ser mais um Saul da vida. Não seja Saul, aprenda. Se Deus quer ensinar, aprenda. Seja humilde. Entenda Deus, ouça Deus. Deixa Deus falar com você nesse momento. Agora, meu irmão, qual foi o resultado? Depois de 40 anos, Moisés apresenta-se a Faraó. Olha, o maior líder da época. Homem que fez o mar se abrir. O Faraó não aguentou isso não, foi atrás dele, mar dentro. E o mar se fechou. Por quê? Porque o resultado, Deus sempre vai trazer as bênçãos dele. Esse é o resultado de Deus. Paulo, Satanás esperava que a prisão silenciasse Paulo. 4 ou 5 cartas, Paulo escreveu de dentro da prisão. As maiores epístolas que Paulo fez, foi de dentro da prisão. Então você veja só, que o diabo quis prendê-lo, mas dentro da prisão, como fez com o bispo de Macedo, como fez aí com João, em Apocalipse, lá na ilha de Pátimos. O resultado de João, dentro da reclusão, Deus deu visões para ele. E Jó, no início o servo do Senhor, Jó, se tornou alvo de ironia do diabo. Em Jó capítulo 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Aquele homem que estava todo cheio de pus. Eu ouvi uma pregação sobre Jó, no conselho de pastor, lá no centro de São Paulo, faz uns 12 anos. Um pastor, um homem de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui, mas depois eu quero pregar novamente, porque ele pregou uma palavra que eu chorei. Ele falou que Jó tinha tudo. O inferno inteiro se levantou. O diabo teve o trabalho de pegar todos os demônios, só para colocar ali em volta de Jó. Foi o demônio e tirou todas as suas ovelhas. Outro demônio tirou seus camelos. Outro demônio tirou as vacas. Outro demônio tirou as suas casas, suas terras. Outro demônio tirou os seus filhos. Outro demônio tirou a sua saúde. Imagina que trabalho que o inferno teve contra Jó. E aquele homem, aquele pastor, estava chorando. Ele falou assim: irmãos, eu estou pregando aqui, mas eu quero falar para você hoje, eu sou esse Jó. Eu sou esse Jó. Por que eu sou esse Jó? Porque eu tinha uma igreja grande. E o meu tesoureiro roubou-me a igreja. O outro, a minha esposa me traiu com o meu outro obreiro meu. Olha, todo mundo me deixou, todo mundo me abandonou. Aquele homem estava pregando sozinho e chorava. E eu chorava também. Mas ele falou assim: e eu sou esse Jó. Mas é o seguinte, o que Jó fez? Jó pegou, tirou a sua roupa. E estava todo cheio de chaga. E Jó pega agora e raspa a sua cabeça. Ele raspa o seu corpo. Ele tira a única coisa que ele tinha é o seu cabelo. Ele raspou o cabelo. Ele disse: nem cabelo mais eu tenho, porque não saí da minha mãe e não voltarei para lá. E a mulher dele falou: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele falou assim: eu estou careca, estou nu, estou doente, mas eu não vou deixar o meu Deus. Não vou deixar o meu Deus. O inferno ficou ali, irmãos, olhando para Jó. Mandou mais 3 amigos para acusar Jó. E o inferno inteiro se levantou contra a vida de Jó. E Jó agora chega depois e fala: me perdoa, Senhor. Todo cheio de chaga no seu corpo. Eu te conhecia, porque as pessoas me falavam de ti. Mesmo que eu tinha tudo, eu era a pessoa mais rica da terra. Mas eu só te conhecia porque as pessoas falavam de ti. Mas eu nunca andei contigo. Tem muita gente aqui hoje que conhece Deus porque eu estou pregando. Mas nunca teve intimidade com Deus. Nunca teve profundidade em Deus. Eu conheço muitos pastores que pregam aí, mas não tem profundidade. Uma igreja, para ser igreja, tem que ser profunda em Deus. Tem que ter profundidade, tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Tem que ouvir Deus falar no ouvido. Você pode estar assistindo futebol na sua casa, mas chega um momento que Deus fala assim: desliga a televisão que eu vou falar no seu ouvido agora.
Eu vou entrar com você agora. Eu vou entrar no particular contigo agora. E é isso que Deus quer levantar e que Deus vai levantar aqui para a glória dele. Agora no capítulo 42 diz assim, Deus agora muda a sorte de Jó. Deus entrou no cativeiro de Jó. E Deus falou assim, todo esse tempo agora, todo esse tempo, eu vou mudar agora. Por quê? Eu te ouvia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não conheço mais o Senhor, não tenho uma intimidade porque alguém falou, porque alguém mandou, porque alguém pediu. Eu estou vendo o Senhor. Eu sei ouvir agora a sua voz. Eu sei entender o seu caminho. Eu sei entrar agora no profundo contigo. Ninguém precisa pedir para me orar. Ninguém precisa pedir para me jejuar. Ninguém precisa pedir para me falar nada. Eu entendo o Senhor, porque os meus olhos te veem agora. Isso é intimidade. Isso é profundidade. Isso é a pessoa querer Deus realmente. Saber onde Deus está. Ouvir o sussurro de Deus e falar, Deus está ali, eu vou lá. Deus já mandou em cada lugar que eu saia sozinho. E eu falava, Deus está lá. Eu ia. E eu parava na esquina e eu falava, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus já falou assim para mim, vai naquela esquina lá. Porque hoje, por causa da sua oração, eu vou desmontar toda aquela quadrilha e vou prender todos os traficantes. Eu pegava minha esposa, meu filho Juan, colocava nas costas, minha tia Neilde, pegava o óleo, ungia lá, eu orava e Deus falou assim, começa a orar, que daqui a pouquinho eu vou mandar todos os policiais aqui. E logo de manhã, a polícia estava lá e prendia toda a quadrilha, porque eu ouvia Deus. E ainda eu ouço Deus. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa. Você pode passar por tormentos, problemas. Você pode ser prejudicado em alguma questão, em algum assunto, em algum comércio. Mas isso pode ser um tratamento de Deus. Mas esse mal, Deus quer tornar em bênção na sua vida. Porque há males que vêm para bem. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro de tudo que antes possuíra. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Então morreu Jó velho e fartos de dias. Diga aleluia. Deus deu o quê? O dobro. Quando eu estou passando por provação, quando eu estou passando por dificuldade, e eu sei que essa dificuldade não é dificuldade, ou essa provação não é provação porque eu estou em pecado, ou que eu entendo que o inferno está se levantando, e eu já até falo para minha esposa, já entende já, eu falo assim, Deus vai nos levar num nível maior. Deus está nos levando num nível maior, porque essas coisas não é coisa natural. Essa aprovação não é uma aprovação natural. Esse processo não é um processo assim que vem do nada. Então você tem que entender isso. E Deus quer te levar a nível, quando Deus quer te levar uma pessoa a nível maior, Deus começa a pôr situações para ela orar, para ela buscar, se humilhar, se quebrantar, ouvir Deus, entender Deus, nivelar o Espírito com o Espírito de Deus, nivelar o ambiente, entender o ambiente, entender a área, entender o Espírito do Senhor, e aí o que acontece? E aí, mergulhar em Deus, mergulhou em Deus, pode vir provação, pode vir o que for, a pessoa pode falar mal de mim, pode falar que eu sou arrogante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não quero saber, eu mergulho em Deus, e eu só paro para ouvir Deus, nem minha mulher eu paro para ouvir, ninguém, nem filho, nem mulher, nem mãe, nem amigo, ninguém, eu mergulho em Deus para ouvir Deus. Aí Deus me fala o que Ele quer fazer, e eu falo, estou aqui, Senhor. Estou aqui. E aí, se é um problema meu, Deus quer me acertar, me ajustar, Ele me arrebenta, Ele faz o que Ele quer. Eu deixo Ele fazer o que Ele quiser, porque não tem nem como fazer, não. E aí, queridos, eu cresço mais em Deus. Jó, ele teve o dobro de tudo que ele perdeu. Até os filhos eram mais bonitos. Olha, que benção. Só que a mulher de Jó, aquela que falou amaldiçoa seu Deus e morre, ficou com ele. Ficou lá a mulher lá, vou pregar sobre isso aí, de repente, com de casais aí. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ficou do lado dele até o final, e deu filho para ele. Ele teve em dobro tudo. Terceiro e último. Como posso tirar proveito dos ataques malignos? Estando debaixo da autoridade de Deus. Amém? Repita comigo. Estando debaixo da autoridade de Deus. Se há áreas na sua vida que você sabe que não está em linha com o propósito de Deus, você pode ter problemas com os demônios. Mas se você está, se é isso aí, pede perdão, se acerta com Deus. Se não é, se está debaixo do propósito de Deus, acabou. O diabo pode vir, Deus vai mandar, Deus vai deixar, mas Deus vai guardar a sua vida.
Deus vai guardar a sua vida, Deus vai guardar a minha vida. Segundo, feche qualquer porta em sua vida para ataques de Satanás. Se em sua vida houver alguma porta aberta, trate-a de fechar rapidamente. Está em pecado, fez alguma coisa, feche essa porta, peça perdão. Peça perdão. Falou mal de alguém, entendeu? Não me liberou perdão, vai lá, libera perdão, peça perdão, acerte. Por quê? Não fica devendo para o diabo. Não fica devendo para o diabo. Entendeu, queridos? Porque ele vai cobrar. E aí é complicado. Terceiro, tome posse da palavra de Deus. Amém? Já repita. Maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Né? Maior que está em mim do que aquele que está com o diabo. Maior. Quarto, derrote diariamente a tentação. Na tentação há dois aspectos. Se eu cair, o diabo vai zombar de mim. Se eu vencer, eu derroto o inimigo e cresço no Senhor. Amém, glória a Deus? Porque há queda, sim. Tem processo que você não vai passar. Aprenda, se humilha, começa de novo, começa do zero. Lá na frente você vai vencer, amém? Vai ganhar, e aí você vai vencer o inimigo e vai crescer no Senhor. Quinto, não tenha medo do inimigo, amém? Eu já repito, o inimigo não é um ser todo-poderoso e independente. Na verdade, ele tem um poder limitado, que só pode usar, como eu falei no começo, né, quando eu estive naquela conferência, só pode usar com a autorização de Deus. Ele não pode tocar em você se Deus não permitir. Entendeu? Ele não vai tocar em você. Agora eu quero tirar algumas conclusões disso. Eu quero falar sobre verdade, sobre a batalha ou a guerra espiritual. Deus é soberano sobre tudo e nada está fora do seu controle. Amém? Glória a Deus. Satanás não tem poder próprio, e tudo que ele tenta fazer, terá que pedir permissão para Deus, para qualquer área. Amém? Então por que Deus permite os ataques? Repetindo, para nós não nos tornarmos autossuficientes e independentes. Para nos trazer despertamento e para nos transformar em vencedores. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você pode até pensar, como esse mal que está acontecendo em minha vida, Deus poderá torná-lo em algo bom? Né? Então, de repente uma dívida, um problema familiar, uma doença, né? Eu não quero fazer disso um conflito pequeno, mas eu quero que você declare a palavra de Deus. Deus fará que até o mal contribui para o seu bem. Amém? Tem momentos que eu passo assim difíceis e eu começo a avaliar. Se é um problema meu, já vou, peço perdão, acerto com Deus. Se não, eu sei que Deus está me tratando, Deus está curando, Deus está... Ou então são níveis pastoral que Deus quer me levar no nível maior. Então eu tenho que entrar em Deus, descansar em Deus, sossegar em Deus, buscar, jejuar, orar. E outra, eu falo mais uma vez, ouvir Deus. E aí, irmãos, quando você passa por isso, você é mais íntimo de Deus, e aí você mergulha mais em Deus. Você mergulhando mais em Deus, o Espírito Santo vai começar a te usar e te conduzir. O Espírito Santo te usando e te conduzindo, você vai chegar num nível tão assim profundo em Deus, que você vai caminhar assim na feira, você vai sentir um toque assim no seu ombro. Você vai sentir algo em você. Você vai sentir algo diferente. Quando você sentir esse algo diferente, você para, espera. Porque o Espírito Santo vai vir e vai falar no seu ouvido. Quando o Espírito fala no seu ouvido, entenda. Tem ambiente que eu estive assim que ninguém entendeu eu em nada. Eu parei, eu falei assim, está alguma coisa esquisita aqui. Eu não estou feliz. Eu estive um dia numa reunião, não é nessa igreja aqui, lá em Ferraz, fizeram um almoço para mim. Aquele almoço era para puxar o meu tapete. Aí eu peguei e fizeram uma comida boa. E o pessoal queria arrebentar comigo naquele almoço. Na reunião mais à tarde. Aí aquela comida, eu feliz, né, convidou para almoçar. Peguei o prato, eu lembro, uma macarronada. Coloquei o prato na minha frente, eu fui orar pelo almoço, a minha alma se abateu. Eu chorei. Eu não aguentava de tanto chorar. O Espírito Santo estava triste aquele dia. E eu chorei. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, era a ceia do Senhor. Nunca fiz na minha vida. Não tive força para levantar para ir para a igreja. E eu tinha que conduzir o culto. Fiquei em casa. Continuei chorando. Até que as pessoas saíram do culto,
Foram até minha casa e já entraram de joelho, pedindo perdão. E o restante me traiu. Mas o Espírito Santo falou, é hoje. Hoje vão puxar o seu tapete. Então, mas também teve tempo, dias, que eu estava andando, dia normal, feliz, acabei de comer, não estava em jejum em nada, comi aquela pizza, aquela coisa toda. Aí o Espírito Santo, me pegou. Aí eu vou no canto ali, eu oro no ônibus parado. Aí o Espírito Santo vai ali naquela casa e entrega uma palavra. Vai ali e ora para uma pessoa. Vai ali e faça isso. Então isso é o quê? Intimidade. Isso é o quê? Profundidade. Isso é o quê? Despertamento espiritual. Isso é o quê? Alinhamento de níveis com o Espírito de Deus. E no meio disso tem o quê? O inferno também. Aí você vai ter que passar pelo inferno. Mas quando você já tem Deus, você já entende Deus, pode vir até o demônio te rodar, te sussurrar no seu ouvido, que você já vai saber que é Deus. Aí vem o inferno e fala, não é por aí, não faça isso. Não, você vai ouvir quem? Deus. Como que é isso, pastor? Isso você vai entender no seu espírito. Não é pregação que vai ensinar isso. Não é pastor que vai ensinar isso. É quando o Espírito falar com você, você entrar em profundidade com Ele. Ou até no momento difícil da sua vida. Onde Deus mais me usou foi no momento difícil. E tem os maiores harpa cristã e cantor cristão, todas aquelas músicas escritas ali, a maioria, foi em tempo de muita tribulação de cada cantor. E saiu músicas maravilhosas. Tem uma música da Voz da Verdade, antiguíssima, que disse, nas horas difíceis da vida, eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. Lute. E quando eu estava no chão, caído ao solo, eu vi as tuas mãos me pegar e colocar no teu colo. Esta mão é a de Jesus, o Deus forte. Fique de pé em nome de Jesus. De repente, você está passando por alguma crise, alguma luta. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Repita comigo esta palavra. Agora eu entendo. Mais alto. Agora eu entendo. Que há males que vêm para o bem. Ore agora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Que hoje seja o dia do bem, Senhor. Pai, que essa provação, que essa luta, Senhor. Que esse processo, Pai amado. Que o inimigo se levantou, Pai, com fúria. Que o inimigo se levantou, Pai amado, com uma acusação, com uma enfermidade, com prejuízo. Ele está aí, fez isso porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor até está usando a vida dele para tratar com alguns aqui nesta noite. Mas Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que soube o que aparecer, que também o diabo visitou, naquela noite, ou naquele dia, depois de 40 dias de jejum, lá no deserto, o Senhor venceu ele, porque ele foi lá para acusar, porque ele foi lá como instrumento maligno, mas o Senhor usou ele como instrumento de bênção à sua vida, porque o Senhor o subjugou, e o Senhor o venceu naquele dia, como também o Senhor venceu na cruz do Calvário. Oh Senhor, quantas vezes o Senhor até chorou, passou frio, porque o diabo veio para te acusar, Senhor Jesus, mas o Senhor sabia e o Senhor venceu. Até Paulo disse que o diabo veio para esbofetear, porque ele estava com o espinho na carne, depois de ter tido uma grande e vasta visão. Mas ele orou uma vez, ele orou a segunda vez, orou a terceira vez, e nada aconteceu. Mas o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando você está fraco, aí sim é que você pode se considerar forte. Porque eu uso os fracos, eu uso os que não são, para envergonhar os que são. Oh Senhor, agora ajuda, Senhor. Sustenta agora, Senhor. Oh Pai, ensina, Senhor, esse princípio de profundidade, de intimidade, Senhor. Oh Espírito Santo, levanta pessoas profundas em ti aqui essa noite. Levanta pessoas profundas com intimidade aqui essa noite. Pessoas que passam pela luta e pela guerra, mas entende que o Senhor está guardando, que o Senhor está ajudando. Oh recalabalaia, terra subedé. Ainda que me encontre bem no meio das tempestades da vida,
voltarei, pois perto estás. Eu não temerei.